Fala pessoal, beleza? Falar de um assunto aqui que eu acho até um pouco desnecessário, porque assim, na minha cabeça é uma coisa muito óbvia, né? Que existe o quê? Direito de escolha. Mas existe uma certa idolatria sobre um certo personagem, né? Da religião cristã. Aí às vezes a gente tem que refrescar a memória de certas pessoas. Eu fiz um áudio também separado no qual vou falar só de Faraó, né? Mas vamos dar algumas referências aqui. Primeiro vamos pensar o seguinte: qual a necessidade do Eterno constituir uma instrução ao povo? Seja ela qual for, para você cristão, para você que é judeu, etc. Qual a necessidade de se dar instruções para pessoas que são robôs? E por que você vai punir, já que eles são robôs, só faz o que você manda ou predestina? Não existe lógica para isso, não é verdade? Mas vamos analisar alguns textos, né? Vamos relembrar lá a história ou história, né? Aí depende da crença de cada um, de Caim e Abel. Gênesis 4:5 diz assim: Mas de Caim e da oferenda que trouxera, desviou o olhar. Caim irritou-se muito com isto, e seu semblante ficou abatido. O Eterno disse a Caim: Por que te irritas? E por que o teu rosto está abatido? Não é assim? Se fizeres o bem, o levantarás. Se não fizeres o bem, o pecado agachado à tua porta te deseja, mas tu domina-o. Ou seja, o cara tinha escolha de fazer o bem ou o mal. E ele mesmo falou: você pode dominar. Ele não falou que eu te controlo. Não é verdade? Vamos para Deuteronômio, capítulo 30, né? Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 ao 18. Assim, uma coisa eu estou achando desnecessária, mas fazer o quê? Vamos lá. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos do Eterno teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Eterno teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. O Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir, e te prostrares diante de outros deuses, e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dele tomar posse. Ou seja, aqui lhe dá o direito de escolha. Se você obedecer, você vai prosperar. Se você desobedecer, você não vai prosperar. Isso daqui não é um direito de escolha? Ou ele está falando, olha, independente, você não tem escolha. Vai acontecer isso com você, ponto final? Não, é totalmente diferente. Então é estranho as pessoas terem essa ideologia. Parece que é como ignorar a história e ignorar a própria vida, né? Quer dizer, todas as escolhas que eu tomo já são predestinadas. Isso não existe, gente. Deuteronômio 10:12 diz: Agora, Israel, o que é que o Eterno teu Deus te pede? Apenas que temas ao Eterno teu Deus, andando em seus caminhos e o ames, servindo ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que observes os mandamentos do Eterno e os estatutos que eu te ordeno hoje para o teu bem. Mas para que isso? Se é predestinado. Então não vejo muita lógica.
Vamos para os textos de Lamentações, né? Lamentações lá de Jeremias. O que diz Lamentações, capítulo 3, 39 ao 40. O que diz lá? Por que se queixa o homem que vive apesar de seus pecados? Examinemos nossos caminhos e exploremo-los, e voltemos ao Eterno. Ué, tá vendo? Por que o homem se queixa? Por quê? Se ele vive nos pecados, ou seja, ele que escolheu esse caminho, então ele não tem que se queixar. Eu teria que me queixar se fosse Deus que quis isso para mim. Deus quis assim, nossa, mas que droga, por que eu tenho que passar por isso? Porque eu sou predestinado a isso. Então não tem sentido essa colocação de Lamentações se a predestinação fosse verdade. Correto? Vamos para Ezequiel, né? Capítulo 18. Capítulo 18, verso 23, em diante. Diz assim: Porventura tenho eu prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor, o Eterno, porventura não alcançará ele a vida se converteres de seus maus caminhos? Mas ele não está predestinado a isso? Vamos ler, vamos continuar lendo. Por outra parte, se o justo renunciar à sua justiça e fizer o mal, a imitação de todas as abominações praticadas pelo ímpio poderá viver fazendo isso? Não. Toda a justiça que praticou já não será lembrada, antes em virtude da infidelidade que praticou, e do pecado que cometeu, morrerá. Entretanto, dizeis, o modo de agir do Senhor não é justo. Pois, ouve-me, ó casa de Israel. Será o meu modo de proceder errado? Não será antes o vosso modo de proceder que não está certo? Com efeito, ao renunciar o justo à sua justiça, e ao fazer o mal, é em virtude do mal que praticou que ele morre. E se o ímpio renunciar à sua impiedade, passando a praticar o direito e a justiça, salva a sua vida. Ou seja, é pela atitude da pessoa, gente, o texto está falando. Caiu em si e renunciou a toda a iniquidade que tinha cometido. Certamente viverá e não morrerá. E, no entanto, a casa de Israel diz: o modo de proceder do Senhor não está certo. Será meu procedimento que não está certo, ó casa de Israel? Aqui ele está falando para eles refletirem, né? É eu que estou punindo vocês ou vocês que se punem desobedecendo? Praticamente isso que ele está falando. Por isso mesmo eu vos julgarei, a cada um conforme o seu procedimento, ó casa de Israel, oráculo do Senhor, o Eterno. Convertei-vos e abandonai todas as vossas transgressões. Não torneis a buscar pretexto. Qual era o pretexto? Deus quis assim, como muita gente fala, para fazeres o mal. É o que as pessoas dizem, é pretexto para fazer o mal. Eu fui predestinado a roubar, estuprar. Gente, pelo amor de Deus, você tem escolha. O próprio Deus está aqui falando com o povo de Israel, dando uma bronca. E ele diz aqui, no verso 32, eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor o Eterno. Convertei-vos e vivereis. Ou seja, eles estavam aqui prestes a ser punidos, né, por dispersão. Mas ele está mandando pelo profeta, falou, se converte que vocês vão escapar dessa, velho. Aqui é um direito de escolha. Se eles estivessem predestinados, para que ele ia usar o profeta e mandar o pessoal se arrepender? Qual a necessidade disso? Não tem lógica, não é verdade? Vamos para Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, verso 10 ao 13, o que diz lá? Tu, filho de homem, dize à casa de Israel, está falando com Ezequiel, vós afirmais, nossas transgressões e nossos pecados pesam sobre nós, por eles perecemos, como poderemos viver? Verso 11, dize-lhes, por minha vida, oráculo do Senhor o Eterno, certamente não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes na sua conversão, em que ele se converta do seu caminho e viva.
Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Para que ele ia fazer isso? Vai lá e fala com eles para eles se arrependerem, para eles não serem mortos. Mas eles já não estão predestinados? Qual a necessidade? Qual a necessidade de se usar profetas? Qual a necessidade, inclusive para quem acredita no Novo Testamento, para se usar os apóstolos para pregar, para as pessoas se arrependerem, se elas já estão predestinadas àquilo? Não tem lógica, é ignorar até os escritos. Para que ele ia levantar profetas? Para que ele ia levantar pessoas para ensinar os caminhos? Ou para ensinar qualquer coisa, se as pessoas já estão predestinadas? Qual o sentido disso? Então, assim, eu acho que a gente não pode idolatrar um personagem bíblico, né? Só isso. Vamos lá para Miqueias 6, verso 8, o que diz? Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom e o que o Eterno exige de ti, nada mais do que praticar a justiça, amar a bondade e te sujeitares a caminhar com teu Deus. Para que ele vai instituir regras para robô? Não tem sentido, né? Pelo menos essa é a minha visão. Ou eu estou muito cego, né? E tenho que aprender que eu fui predestinado, né? Bom, se eu tivesse esse entendimento, eu não ia perder tempo com nada, gente. Eu nem ia estar fazendo esse áudio aqui. Está todo mundo predestinado, para que eu vou perder tempo? E para quem acredita nisso também, para que vocês vão ficar falando, né, de Bíblia ou de doutrina que vocês querem encaixar se está tudo predestinado? Não tem sentido. O que diz lá em Jeremias 18, 10 ao 11? Olha só. Mas se ela faz o mal a meus olhos, não escutando a minha voz, então me arrependo do bem, que prometera fazer-lhe. E agora dize aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim disse o Eterno, eis que preparo contra vós uma desgraça e formulo contra vós um plano. Ou seja, aqui ele está se arrependendo de ter, o próprio Deus está se arrependendo, né? De estar fazendo bem para o povo se eles estão desobedecendo. E ele vai voltar atrás. Né? Para quem acredita, olha só, né? Inclusive eu vou ver se eu acho depois aqui, tem um capítulo, acho que é o próprio Jeremias, no qual o próprio Deus não esperava a atitude do povo. Poxa, não esperava que vocês iam se comportar dessa maneira. Mas ele não prepara tudo? E aí, como é que fica? Então é só isso daqui para reflexão, viu, pessoal?